Meus amigos, estamos aqui pela TV Comunitária de Brasília, em mais um programa Contra a Corrente. Meu nome é Samuel Gomes, sou advogado, professor de Filosofia do Direito, e estamos aqui com o nosso amigo Francisco Soriano, economista, diretor da Associação dos Engenheiros da Petrobras, funcionário da Petrobras, e diretor do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, Sindipetro. E com o professor Adriano Benayon. O professor Adriano Benayon é autor de uma série de livros, é um pensador, um dos intelectuais importantes do Brasil. Escreveu, dentre outros, o livro Globalização versus Desenvolvimento. Diplomata aposentado, foi consultor da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Nós vamos conversar sobre esse fenômeno das grandes mobilizações de rua que sacodem o país e sobre a orientação desses movimentos, as suas bandeiras e sobre alguns temas que são importantes para o país, dentre eles a questão dos leilões de petróleo que estão na iminência de serem realizados e que preocupa a grande parte dos brasileiros e preocupa a consciência nacional. Professor Adriano, o que está acontecendo no país com essas grandes mobilizações de rua repentinas? É um prazer estar aqui e também estar com os amigos Samuel e Soriano. Eu gostaria de saber, né? Eu gostaria de saber, a gente está vendo que a gente na rua, principalmente jovens, em grande número. Sabemos também que está havendo uma infiltração de grupos de diversas tendências, não se sabe com que interesses, nem quem os está financiando, mas o fato é que existe, evidentemente, um desejo da grande maioria da população de sair às ruas e manifestar mais do que o seu descontentamento, né, a sua revolta com a situação muito ruim do país no transporte, em todo tipo de condições de vida, né, e num país que não deveria sofrer dessas coisas, dados os recursos que tem, né. Entretanto, essas pessoas não têm sido bem informadas das raízes desse problema todo. O que é que levou a essa situação? Então, logicamente, elas se manifestam não só contra o governo atual, mas se manifestam contra os políticos, né? Não sabem que o atual governo, como os governos que o antecederam, os governos anteriores, todos eles têm sido condicionados por um sistema de poder em que, na realidade, a fonte do poder é o dinheiro concentrado. Eles são meros instrumentos manipulados, falando claramente, pela oligarquia financeira mundial, liderada no eixo Londres-Nova York, e com os seus associados e subordinados locais também, pertencentes aos bancos e demais concentradores locais, que são os mais visíveis, mas não são os verdadeiros chefes do poder em termos mundial, e notadamente no Brasil, que é um país que, como é riquíssimo em recursos naturais e tudo mais, ele é um alvo prioritário desse poder mundial para ficar subdesenvolvido, ficar à mercê das empresas transnacionais, da oligarquia financeira mundial, ficar à mercê desse poder externo para entregar graciosamente os seus recursos naturais, entre esses o petróleo, aqui, sobre os quais nós vamos falar com a ajuda aqui do Floriano, do Samuel, não é verdade? Então, eu gostaria de dizer só isso introdutoriamente, e se me permitir mais uma frasezinha, eu diria o seguinte, que nós precisamos levar
ao povo, aos jovens e gente de todas as idades que está indo à rua, levar a essas pessoas a consciência de onde realmente vêm os seus problemas. Ou seja, tem que se mudar todo esse sistema político, toda essa organização institucional do poder dentro do Brasil. Não adianta ficar a gente se deixando manipular novamente, como já é manipulada desde os golpes de 54, 64 e depois, etc., se manipular pela polarização ideológica. Eu sou brasileiro, mas eu sou teu inimigo porque você é comunista, e o outro porque você é fascista, não sei o que. Nós temos que unir os brasileiros e deixar de continuarmos sendo manipulados ideologicamente. Então, essa é a mensagem que eu acho principal no momento. E se há um tema que tenha essa potencialidade de unir os brasileiros, na verdade, e já o fez, quando da criação da Petrobras, é a questão do petróleo. O que lhe parece, Soriano, que no momento em que o petróleo a soberania nacional está em risco, com a reorientação da política do governo em relação ao petróleo, nós tenhamos mobilizações imensas nas ruas, em que este tema, que é o tema talvez dos mais importantes neste momento da conjuntura nacional, não seja um dos fatores de mobilização, de organização, de colocar o povo na rua. Em primeiro lugar, eu quero saudar você aí, telespectador, telespectadora. Quero cumprimentar aqui o Samuel, quero cumprimentar também o professor Benayon. É uma honra muito grande estar ao lado de tão ilustres companheiros. E minha avaliação é a seguinte, professores e telespectador. Eu, lá no sindicato, nós convivemos muito com os movimentos sociais, sindicato, na EPET, e a gente sabe que teve um congresso da UNE, e teve o congresso também de uma outra entidade que foi criada, que rompeu com a UNE, que é da ANEL, ligada aos companheiros do PSTU, e houve uma unidade de se tirar uma reivindicação chamada passe livre, em que os estudantes não pagariam em tempo escolar. Desse passe livre, em meio a essa briga, o que veio foi mais um bode na sala, que além de não darem o passe livre, fizeram foi aumentar ainda mais a passagem dos ônibus, né? Trens, barcas, um pacote geral. Então, a minha avaliação, em primeiro lugar, é essa, que aí esse chamado às ruas juntou todo mundo. O transporte no Brasil é muito caro. A verdade seja dita, na Argentina você tem metrô a R$1. E isso o povo não está sabendo, as passeatas não estão dizendo. O transporte na Venezuela é centavos de reais. Sabe por quê? Porque não tem a figura do atravessador. O petróleo lá não é extraído por empresas estrangeiras, não é dividido. Então, honra ao mérito aí ao presidente Chaves. Então, sobra recursos realmente, tem recursos para você dar um transporte praticamente de graça, que o preço lá é apenas simbólico. E aqui é proibido se dizer isso. Então, observa bem, agora mesmo, para se manter o preço, o governo teve que abrir mão de CONFINS, de PIS. E por que o empresário não pode abrir mão do seu lucro? Então, quem é que está também compondo esse lucro, sendo distribuído em seu lucro? Os senhores políticos, os governadores, os deputados, os vereadores, todos são também mantidos por essa turma que tem as concessões, que Brizola um dia no Rio de Janeiro, da noite para o dia, nacionalizou, estatizou. Imediatamente a primeira providência quando ele perde as eleições é voltar a isso. Você coloca, permita entrar nesse assunto rapidamente para ele chamar a atenção do assunto. Está para ser votado agora, nesses próximos dias, na Câmara, no Senado e aí na Câmara, um projeto que chama-se o REITUP, que é um regime de concessão de incentivos pelo governo federal, estadual e municipal para as empresas de ônibus e reduzirem a tarifa.
Com base nisso, que o prefeito de Porto Alegre, o Fortunati, o Haddad, estão conseguindo dizer que vão fazer alguma redução. Mas eu trabalho com o senador Requião, observamos que não há neste projeto a obrigatoriedade, e nós estamos colocando emendas nesse sentido, de abertura da planilha. As planilhas e custos das empresas de ônibus têm que estar, são justamente onde a manipulação da planilha permite a formação desse tipo de recursos que cria essas relações políticas de manutenção do financiamento de campanha e que, consequentemente, acaba pagando isso à população, né? Olha, eu quero completar o seguinte a você, brasileiro, é que os recursos do pré-sal, o pré-sal deve ter cerca de 100 bilhões de barris na visão mais pessimista, de petróleo bom, petróleo leve. Isso a $100 o barril, que já teve a 140, 160, significa alguma coisa como só o campo que está para ser aí leiloado, que é o campo de Libra, tem comprovadamente cerca de entre 8 e 12 bilhões de barris. Então vamos tomar 10 bilhões de barris a $100. Isso dá $1 trilhão. Com esses recursos, você pode financiar, muitas vezes, a solução para todas as mazelas nacionais. Por exemplo, moradia, transporte. Então, no médio prazo, esse petróleo, não tendo os atravessadores, por que nós temos que dar para empresários explorar o nosso petróleo, se nós já temos a Petrobras? Então, não tem explicação nenhuma, a não ser uma explicação de que os Estados Unidos estão a exigirem, né, com a sua quarta frota e com a sua quinta frota, que existe também. Sabe de quem são a quinta frota, professor Adriano? É exatamente os maus brasileiros, são os quinta colunas, que estão dentro da Petrobras também, fornecendo informações para o seu Sheik Batista, que é o homem escolhido. Por que a Petrobras mudou o nome para Petrobrax? Como é que termina o nome de todas as empresas do seu Eike Batista com X? Olha a ligação lá atrás. Sr. Adriano, essa questão do petróleo, como também do setor elétrico recentemente, os custos da energia elétrica do Brasil também é uma das mais caras do mundo, e a rigor nós vemos que as promessas da privatização, iniciadas com Collor, aprofundadas com Fernando Henrique, e que o nosso governo, o atual governo federal, aprofunda, inclusive nas ferrovias, de uma maneira completamente inédita no mundo, modelos inventados que só têm um objetivo, de uma equação econômico-financeira que renda e coloca o país numa situação difícil. Quer dizer, todo esse conjunto de situações, como é que o senhor analisa isso no momento que nós estamos nos mobilizando? Isso aí realmente é fundamental. Isso aí, a meu ver, coloca a situação atual, que é essa primeira em que nós estávamos falando, de dar direção ao movimento que o povo brasileiro está fazendo nas ruas. O que é que o brasileiro precisa entender e objetivar com a sua mobilização? O que é? É que o Brasil está cada vez mais privado da independência nacional. O que o Brasil precisa é, falando claro, um movimento de libertação nacional. Porque o que ocorre no petróleo, o que ocorre nos transportes, o que ocorre em praticamente todos os setores, é que o Brasil foi sendo gradativamente colocado em posição defensiva e cada vez mais cedendo espaços. E quanto mais se encolhe, mais tem que se encolher. Quanto mais o império, vamos dizer assim, quanto mais o império mundial, liderado pelos anglo-americanos, mais avança no Brasil, é só questão de ceder um pouco, é questão de tempo para ceder mais. E isso vem num crescendo que eu costumo situar em agosto de 1954. Agosto de 1954, quando foi derrubado o presidente Getúlio Vargas, e daí você começou a matar a indústria nacional, que já era razoavelmente avançada, abrindo
o mercado brasileiro, abrindo o mercado brasileiro para empresas industriais estrangeiras. O símbolo disso é a indústria automobilística, né? Então, com a instrução que foi feita no que era o Banco Central da época, em janeiro de 55, permitiu-se a entrada de equipamento praticamente sucateado no exterior, que já estava amortizado por vendas de 15 anos, em 50 mercados, cada um, vamos dizer, uns 20 ou 30 deles maiores que o mercado brasileiro. Já estava um negócio mais do que super amortizado, valor para eles zero. Isso aqui eles atribuíam um valor, podiam registrar como investimento em moeda, de acordo com essa instrução. Ou seja, então, as empresas estrangeiras foram favorecidas por esse esquema, aos quais o presidente JK acrescentou ainda outros estímulos e facilidades. Então, o que é que aconteceu? Acabou o espaço para a empresa nacional. Por quê? Porque você não vai poder competir com empresas mundiais que estão renovando frequentemente a sua tecnologia para competir no mercado mundial. Com custos mais baixos. Não, com custo zero. Custo de capital e tecnologia zero. E colocando uma base para fazer transferências ao exterior. O que é que aconteceu? Acabaram os tais 5 anos de mentira do presidente JK. O que é que aconteceu? Dívida externa pela primeira vez. Entrou o Jânio Quadros, manda o Roberto Campos e outros em missão ao exterior para já começar as negociaçõezinhas de dívida externa. Em 64, começa a repetir o filme em dose maior. Novos milagres econômicos dos governos militares, do Médici, não sei mais de quem, né? Geisel e tal, repetindo quase que esse modelo. Ou seja, de aumento da industrialização, mas colocando a industrialização numa direção errada, que significou matá-la. Daí, hoje, significou o seguinte, que a desnacionalização implicou a desindustrialização. Então, o país cada vez mais à mercê disso. Os últimos governos, inclusive, depois da falsa democracia de 1988, começaram a fazer o quê? A desestruturar completamente o Estado. E isso nem os militares fizeram, o negócio da privatização. Mas acontece que me parece que é o seguinte, a cada etapa amoleceu mais, vai mais adiante, seja o governo civil, militar, o que for. Isso é o que está acontecendo isso é o que está acontecendo no Brasil. Então, qual é essa partida com aquele elemento, que eu também não gosto de pronunciar o nome, o Collor, nem o outro, que são nomes impronunciáveis, né? São nomes, vamos dizer assim, chulos, vamos dizer esse termo. Quer dizer, o que é que eles iniciaram e que está sendo completado agora com isso que o Samuel apontou, é a eliminação do Estado no processo. Então, a sociedade fica inteiramente à mercê dos grupos concentradores. E a perda completa de capacidade de planejamento, né? Nós deixamos de ter qualquer capacidade de planejamento. Você veja que nós não temos massa crítica hoje, e qualquer ideia de um consultor, de uma consultoria internacional, trafega rapidamente pelo governo e vira política pública através de medida provisória de uma maneira completamente... Por exemplo, a MP dos portos, né, que nós entregamos nossos portos de uma maneira completamente inédita no mundo. Quer dizer, nosso modelo, que era o modelo do Landlord Port, é o modelo universal, mundial, de funcionamento dos portos, com autoridade pública e operação privada nos portos, mas controle e autoridade pública. E nós agora temos portos privados, que vão poder fazer com que os operadores que estão no topo da cadeia alimentar da logística mundial, os donos de navios, vão poder definir os portos de sua escolha, vão verticalizar a cadeia e afetar duramente a soberania nacional. Isso através de medida provisória, quando o Tribunal de Contas da União estava para votar e declarar a ilegalidade do funcionamento de 5 portos privados que, ao invés de fazer atividades de transporte das suas próprias cargas, faziam serviço público ilegalmente, como o Porto Nave Itajaí, que transportava 3% de cargas de terceiros e 90% de carga própria e 97% de carga de terceiros. Quando o TCU estava para julgar, a ministra da Casa Civil entra em contato com o TCU, pede para suspender o julgamento porque sairia uma medida provisória. É uma medida provisória que veio calhar a fiveleta, como se costuma dizer. E aí, por aí vamos, né?
Justamente para ligar, sempre ligando tudo, né? Sim. Então, nesse movimento, qual é a revolta que deu início a isso? Problema do preço de ônibus. Mas a gente sabe que o povo não estava esse ponto do transporte, que está ligado também ao dos portos e tudo, é ligado a esse modelo. E o que eu falei, porque no momento em que aqui a prioridade aqui das políticas foi a indústria automobilística estrangeira, o que aconteceu? Você acabou com as ferrovias, não tem metrô nas cidades. Privatizou, aliás, um divisor de água. Não, mas é importante que o FHC. Mas nós tivemos mas a inflexão, a inflexão nesse veio lá em 54, quando nós tivemos uma reorientação e a indústria automobilística passou a determinar a logística também. O problema é o seguinte, é que se você abrir o mercado a poderosas empresas estrangeiras... Tem que construir estradas, tem que dar condições. Agora vamos fazer a ligação política. De onde é que a coisa é? Por que aconteceu isso tudo? Por que os próprios governos militares não tiveram, mesmo aqueles que não eram tão já vinculados ao poder estrangeiro, por que eles não tiveram, nem eles tiveram peito para fazer determinadas coisas? Por quê? Porque você tem uma poderosa influência interna, ou seja, a classe dominante aqui deixou de ser brasileira. Sim. Quem é que tem o dinheiro? Quem é que tem o dinheiro aqui? Ou seja, se você tiver um regime supostamente democrático desse jeito, não vai haver democracia porque as eleições são compradas pelo dinheiro. Elegem-se as maiorias na base daqueles que podem receber, que se qualificam para receber as doações de campanha, e aqueles que têm acesso à TV comercial, que é quem domina a opinião do país, e que é uma coisa completamente dominada por esses interesses estrangeiros, desde aquelas épocas. Então, é por aí. Olha, de quem eram as barcas antes de FHC? O metrô, os trens. Então, o que nós estamos vendo é a falência, agora, novamente, de que não deu certo as privatizações. Só um país que tem esses setores, que a gente chama de estratégicos, na mão do Estado, é que tem uma certa estabilidade e uma certa autonomia e uma certa independência econômica. Me desculpe, vamos lembrar esse negócio todo. Todo mundo fica falando aí que não é para dar lucro. Não, todo mundo fica falando, por mais que a mídia mundial, por mais que o Wall Street Journal e o Financial Times joguem umas pedrinhas assim, dizendo que o negócio da China vai dar bolha, não deu, que o negócio da China, que a China vai tropeçar. A China tem 100 mil estatais. 100 mil estatais. Bom, e outra coisa, vamos falar do setor, vamos aproveitar para falar do setor-chave, que quem é que come mais aqui? Qual é o setor que come mais? Bancos. Muito bem. Então, por quê? Vamos ligar com a dívida. Sistema financeiro internacional. Sistema financeiro. E vamos ligar com esse sistema que, ao ocupar a economia, você automaticamente gerou os déficits externos que geraram a dívida externa. Aí, por volta do início dos anos 80, 1982, o Brasil não tinha mais condições de pagar um centavo em dólar. Acabaram as divisas. No final dos governos militares, 78, 79, os empréstimos estrangeiros, que sempre tinham sido ligados à dependência tecnológica, importação de caixas pretas, inclusive na infraestrutura. Bom, quando chegou no final dos anos 70, 78, 79, como eu falei, nem isso já... Até porque teve o choque do petróleo, o segundo choque do petróleo. Mas não foi só isso. Não foi só, nós não éramos autossuficientes, e hoje nós somos autossuficientes. Eu gosto de abstrair essa questão do petróleo ali, porque o México era exportador de petróleo e teve igual ou pior que o Brasil. Então, o que é que explica? É o modelo dependente. Não é você ser importador ou exportador de petróleo. A Coreiazinha do Sul era importadora e sobreviveu. O Japão... E a Coreiazinha do Sul e Taiwan, eles têm marcas próprias, têm tecnologias próprias, conseguiram fazer. O Brasil, desse tamanhão, e que era 10 vezes mais adiantado que esses países nos anos 50, 60, sim, não tem nada, não tem uma marca, não tem nada. Era maior que todos eles juntos, né? Todos eles juntos, claro. Bom, então vamos voltar ao caso da China.
todo mundo está vendo aí que a China hoje é a potência que se está ombreando com os Estados Unidos, está chegando nesse nível, em todos os setores. Como é que fez isso? Agora, pergunte uma coisa, os bancos lá são privados? Pergunto. É verdade. Não são. Não são. Outra coisa, então, a China foi o único país do mundo que pôde, por causa dos 30 e tantos anos que eles plantaram as bases sólidas em cima do setor estatal, foi o único e também em função do sistema político, que é bem centralizado, foi o único país no mundo que conseguiu admitir a instalação de empresas multinacionais no país e não sair perdendo. Sim. Estabeleceu as condições. Com transferência de tecnologia. Conseguiu estabelecer condições. Conseguiu estabelecer e impor. Agora, no sistema da eleição movida à grana, é absolutamente impossível que qualquer governo, seja federal, seja estadual, municipal, ou que coisa for, que possa preservar os interesses nacionais. E complementando aquele outro ponto que o Samuel e o Soriano estavam desenvolvendo, você vê isso, você vê todo esse ponto que... Quero dar um exemplo sobre a China, nós estamos caminhando para a conclusão do programa, daí cada um de nós fará uma colocação final, mas eu fui presidente de uma empresa ferroviária lá no Paraná, que tinha sido privatizada, e nós retomamos para o Estado, a Ferroeste. E negociei com a China uma participação da China na expansão do nosso sistema para os 4 estados do Sul. Nós estávamos constituindo uma empresa chamada Ferrosul, que seria dos 4 estados do Sul, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com participação do governo federal, e que construiria e operaria as ferrovias naqueles estados todos do sul do Brasil. E aí, numa determinada reunião, eu disse com o governador e eles, os chineses, eu disse, olha, o governador, eu disse que para os chineses algumas coisas. Primeiro, nós não vamos virar plantation da China. Segundo, nós queremos a participação deles com o financiamento, com participação, com tecnologia, mas quem será o engenheiro do projeto é o Exército Brasileiro, o Departamento de Engenharia Militar, que tinha construído a Ferroeste. Aí, no final da reunião, saímos e o chinês mais graduado deles, no carro, me disse, olha, eu não quis falar para o senhor lá, mas eu quero dizer o seguinte, o senhor falou em exército, quero que o senhor saiba que nós tínhamos 4 forças militares na China, Exército, Marinha, Aeronáutica e Corpo de Engenheiros, que não era uma força subordinada às demais, era uma força ao lado das demais. Nós tivemos no Vietnã, nós tivemos na Coreia, e esse Corpo de Engenheiros Militares se transformou numa empresa há 25 anos, não é mais o Corpo de Engenheiros Militares, é essa empresa com a qual o senhor está falando. Nós somos o Corpo de Engenheiros Militares. Então, quem constrói ferrovia na China, falou, o hino ainda da nossa empresa é o hino do Corpo de Engenheiros. Então, é evidente que quem tem esta visão tem condição de planejar a economia de uma maneira mais adequada. Nós estamos caminhando, isso é conversa para muito mais, né? Estamos no olho do furacão, mas vamos ter mais estamos ainda narrando os fatos enquanto os vivemos, né? Analisando enquanto os vivemos. E uma palavra, Soriano, de encerramento, depois do professor Adriano. Presidente que eu ajudei a eleger, que ela tem que resistir. O caminho que o Chaves tomou foi chamar o povo às ruas para defender a soberania nacional e popular. Então ela não tem que ceder Alcântara, que a gente sabe que volta agora à pauta, ela não tem que ceder o nosso petróleo. Ela teve um momento que ela que deveria estar nas ruas agora. Ela não tem e nem pode, cá entre nós, né? Ela não tem e nem pode. Mas o nosso ex-presidente Lula, ele diz, olha, eu sei colocar o povo nas ruas. Vocês ficam com essas brincadeirinhas aí de querer desestabilizar, dar golpe, como tentaram golpeá-lo, como tentaram golpear o Getúlio Vargas. Então, eles recuaram. Então, a gente tem que saber o time. Então, o nosso líder lá da guerrilha do Vietnã, o Ho Chi Minh, ele falava que ver qual é a nota que faz vibrar o povo. Então, nesse instante, o que faz vibrar o povo é o seguinte, melhorias das condições de vida. E as melhorias das condições de vida está aqui, ó, é o pré-sal, que é, na verdade, a galinha dos ovos de ouro. Não entregar o pré-sal, pelo contrário, explorar
E a empresa, a Petrobras, tem todas as condições melhores do que qualquer uma outra, inclusive fontes de recursos. Quem tem o petróleo tem todas as condições de esse petróleo ser o aval para conseguir qualquer financiamento. Então, é isso que ela tem que fazer, porque foi a promessa de campanha dela. Ela declarou em vários sindicatos na campanha política que ela não ia aceitar fazer de nenhuma estatal fragmentos de negócios, fazer a chamada esquartejamento. E estão fazendo. A Petrobras está sendo vendida hoje, a presidente Graça Foster, Desgraça Foster, está sendo vendida sem licitação. Os dutos estão para serem vendidos. Acabaram de vender, por exemplo, agora, um campo de petróleo sem licitação para o seu Eike Batista, lá na área de BS4, Bacia de Santos 4. Ninguém sabia, nenhum petroleiro sabia. Então, são coisas assim que a gente fica... Escândalo é isso. Como? Né? Isso é um escândalo. Escândalo é isso. Não. Então, e hoje, a principal fonte de energia, em qualquer matriz energética, a principal é petróleo. Então, aqui no Brasil mesmo, 40% é petróleo e gás. No mundo também é a principal fonte energética, por muitas razões, né? Então, fica aqui o meu apelo, minha advertência à presidente Dilma, e ainda está em tempo de rever as posições, de não assinar esses contratos que foram ilegais da 11ª rodada de licitações, porque 119 blocos não foram objeto de audiência pública. Nós vamos criar todos os obstáculos, os 19 sindicatos petroleiros, a EPET, as forças nacionalistas, para dificultar a entrega dos nossos recursos minerais, qualquer que seja ele. Então, fica aqui, eu quero agradecer aqui a oportunidade de falar na TV comunitária de Brasília e dizer que a gente tem que fazer um pulo nacional para que o povo saiba que está sendo impedido dessas realidades que o professor aqui, Adriano Benayon, e professor também aqui do nosso chefe do gabinete, do grande senador, que também fez um discurso contundente sobre a entrega desse campo, desses 11ª rodada de licitação e desse campo Libra, que dizer que Libra, é fácil você lembrar, ali tem 10 bilhões de barris de petróleo de alta qualidade que vale um PIB brasileiro, que vai ser entregue numa martelada. Aí vai se dizer... Martelada na cabeça. Uma martelada. E vai se dizer que arrecadou 2 bilhões de reais. 2 bilhões de reais que não vai ser para educação, não vai ser para transporte, sabe o que vai ser? Para o superávit interno, para pagar a dívida que o professor tão bem aqui colocou. Eu gostaria de dizer justamente o seguinte, então, tudo isso que o Soriano está recomendando e ele e os seus companheiros estão atuando para obter pelos meios institucionais, legais, tudo isso só, a meu ver, só terá êxito se tiver apoio na rua, apoio popular. Por isso que isto aqui não é só uma tertúlia, isto aqui é uma convocação. É uma convocação ao povo que se vai às ruas, mas vá para saber o que está fazendo, saber se defender, para não continuar sendo enganado, como acabou sendo em quase todos os episódios dos últimos 50 anos ou 60 anos da nossa história. E, justamente, foi à rua... vamos fazer só um comentário final. Os estádios, muito bem, é uma palhaçada. Superfaturados, a maioria deles desnecessários, não precisava de frescura imposta pela FIFA para sobrefaturar mais os estádios. Estamos de acordo com tudo isso que está sendo apontado nas ruas. Mas veja bem, se isso aí é verdade, e isso aí é coisa de 30 bilhões de reais, sei lá, máximo 50 bilhões de reais, né, que vai se gastar até a Copa, não é isso? O que é isso? Isso aí é nada. Isso aí é 2%, por exemplo, do que se gasta anualmente com o serviço da dívida, que são 751 milhões de dólares. Eu vou dizer uma coisa, desde a Constituição de 88, que é outra tapeação em cima dos brasileiros, a União Federal já pagou de serviço da dívida pública, que é uma dívida pública que veio daquele negócio que eu expliquei, que nasceu da externa, depois virou interna, e aí cresceu enormemente pela simples agiotagem, ou seja, a capitalização de juros
ou seja, em cima de nada. Então ela chegou aos 13 e tantos trilhões de reais. Nós estamos falando muito aqui em trilhão, então um parênteses. O que é 1 trilhão? Você pega 1.000, multiplica por 1.000, é 1 milhão. Você pega 1 milhão, multiplica por 1.000, 1 bilhão. Aí você pega esse 1 bilhão, você multiplica de novo por 1.000, aí você chegou a 1 trilhão. Imagina o que é isso. Agora, então, esse serviço da dívida, desde 88, ele já custou à União 10 trilhões de reais. Ou seja, 2,5 vezes o PIB. Muito bem. Então, veja bem, se nós tivéssemos soberania... Porque agora, a questão não é só ter dinheiro. Dinheiro é a coisa que nunca faltou e foi sempre o pretexto para enganarem os brasileiros. Porque qualquer país independente, ele emite o seu dinheiro. O Brasil não, porque o artigo 164 da Constituição diz que só o Banco Central pode fazer isso. E o Banco Central também só pode financiar bancos privados. Ele não pode, pela Constituição, ele não tem o poder sequer de financiar o governo, como não tem o Banco Central Europeu, que é outra colônia do Império Anglo-Americano. Muito bem. O que é que acontece, então? Vamos atentar para os trilhões que representam o leilão que já foi feito, que não é na base do pré-sal, que é numa base mais indecente ainda, né? Porque é você entregando o petróleo à vontade das transnacionais, dizendo que cobram um royalty de 10%, quando no mundo todo a média é 80%, e não fica nem com isso, porque você não sabe nem sabe quanto está sendo exportado. Quanto foi extraído mesmo. Quanto foi extraído. Então, essa é a realidade. Vamos comparar, vamos ver a dimensão das coisas. Então, se você tem um planejamento decente, aí você teria aqui, com todos os recursos financeiros que o Brasil tem, e que está jogando fora no serviço da dívida, ou que está entregando na sua exportação, tem recursos fabulosos para fazer metrôs comparáveis aos da Europa, da China, ferrovias espantosas. Que jamais serão financiados pela tarifa, pelo usuário. Tem que ser um projeto. Você tem dinheiro para isso, né? E é só decência nisso. Professor Soriano, Francisco Soriano, professor Benayon, amigos da TV Comunitária, estamos encerrando mais um programa Contra a Corrente, no calor dos acontecimentos e tendo o objetivo de clarear a nossa visão sobre os fatos e defender o nosso Brasil. Alô, amigos e amigas, esse é o programa Contra a Corrente. Nós estamos mais uma vez aqui na TV Cidade Livre, canal 8 da NET, canal comunitário de Brasília, e hoje vamos tratar de um tema super importante para os interesses nacionais. Como sabem, a economia espacial, o uso do espaço sideral, é um clube muito fechado. E o Brasil tenta entrar nesse clube, mas tem enfrentado uma série de dificuldades. Poucos países podem explorar e atuar
nessa área tecnologicamente muito desenvolvida, super desenvolvida, e eles não abrem e dificultam a entrada de qualquer outro sócio, entre aspas. Pois bem, Brasil e Estados Unidos fizeram um acordo, firmaram um acordo de salvaguardas para uso tecnológico da base de lançamentos de Alcântara, Brasil e Estados Unidos. Foi ano 2000, abril de 2000. Esse acordo estava tramitando na Câmara dos Deputados até 2002. Com a chegada do presidente Lula ao poder, o acordo foi, digamos, teve interrompida a sua tramitação, ficou lá na comissão, meio na geladeira, porque ele tinha uma série de problemas para os interesses nacionais. E para nos falar desse acordo, por quê? Ele teve ressuscitada a sua tramitação na semana passada, agora em junho, e isso causa uma série de preocupações. Para falar dessas preocupações e para falar dos interesses nacionais brasileiros envolvidos nessa questão, nosso convidado ao programa Contra a Corrente, hoje não vamos falar de desafios brasileiros na Era dos Gigantes, é o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, ex-ministro de Assuntos Estratégicos do governo Lula, ex-secretário-geral do Itamaraty, a quem temos a presença, a grata satisfação de tê-lo aqui conosco mais uma vez, a sua presença sempre importante. Obrigado, embaixador. Muito obrigado, Beto, pelo convite de estar aqui na TV comunitária, TV Cidade Livre, no seu programa Contra a Corrente. E para fazer alguns comentários sobre a questão do acordo de salvaguardas tecnológicas entre Brasil e Estados Unidos, como você disse, firmado em 2000. E que na semana passada, no dia 13, na Câmara dos Deputados, ele foi examinado pela coordenação das comissões permanentes e depois de 12 anos ele é aprovado e mandado a plenário, de onde ele é retirado, né? Por razões de ofício. Muito bem. Essa é uma questão extremamente importante. Os países, em geral, consideram que há 3 áreas de grande importância tecnológica. A área nuclear, a área tecnológica de informação, né? E a área espacial. São 3 áreas fundamentais, né? E investem de forma muito significativa nos seus programas. O Brasil tem uma condição geográfica excepcional na base de Alcântara. É o melhor local de lançamentos do mundo, pela redução de custos de cerca de 30% que permite. Uma vantagem estupenda. É uma vantagem estupenda, né? Porque hoje há satélites atualmente de todos os tipos, satélites comerciais, satélites militares, satélites de espionagem. Estamos falando de operações altas, importantes, estratégicas e caríssimas. E caríssimas, né? Então o Brasil, tendo essa base há muitos anos, procura desenvolver o seu programa do chamado VLA, Veículo Lançador, né? E sempre com grandes dificuldades, por razões orçamentárias, e até hoje o veículo lançador não foi lançado com êxito, né? E houve, inclusive, o famoso acidente, alguns anos atrás, em que morreram um número significativo de técnicos e cientistas 24, por uma explosão, né? Os mais especializados. Pois é. Uma tragédia para a ciência. Foi uma ciência, tragédia para a ciência, né? Enfim, então, essa questão é uma questão fundamental, né, do ponto de vista de política externa e de defesa também. Agora, e também economicamente. É uma questão fundamental. Mas houve, embaixador, na época, um relatório apresentado pelo deputado Valdir Pires, ex-ministro também, que estava muito atento à defesa dos interesses nacionais supostamente vulnerabilizados pelo formato original do acordo. Pois é. Essa correção era interessante, positiva? Não, era muito importante, porque havia pelo menos 4 pontos de grande relevância, né,
e que se poderia dizer que é atentatórios à soberania nacional, né? O primeiro deles é o seguinte, é que as receitas obtidas com os lançamentos comerciais da base de Alcântara por empresas americanas, porque quem iria realizar lançamentos eram empresas, não poderiam ser utilizados no programa do veículo lançador brasileiro. Só poderiam ser usadas em atividades como melhorias da base, estradas, portos, ferrovias, mas não poderia ser usado no programa. Ué? É algo extraordinário, né? Um segundo ponto é que o Brasil concordava, esse é o artigo 3º do acordo, o Brasil concordava em não permitir a utilização da base de Alcântara por estados que não fossem membros, não fossem partes do chamado MTCR, que é o regime míssil tecnológico, é o regime de controle de tecnologia de mísseis, né? Que justamente faz com que os países que aderem a esse regime concordem em não desenvolver mísseis com certo alcance superior, se não me engano, a 300 quilômetros, o que limita, né, e que impede naturalmente a utilização militar, por exemplo, né? Claro que os países que já haviam desenvolvido essa tecnologia continuaram podendo, participavam do controle, mas sem serem afetados, né? O Brasil terminou por aderir a este acordo num determinado momento. O que é curioso aí é que o país da extensão territorial brasileira, a limitação do alcance pode ser pela até altura, né? Limitar a própria capacidade de defesa. Também. E, além disso, a colocação de satélites em certas altitudes, né? Há uma obrigatoriedade estranha, porque como esse acordo criava uma série de restrições à transferência de tecnologia, não era um acordo de transferência de tecnologia, ele colocava restrições à transferência de tecnologia. É diferente, né? Para evitar que qualquer tecnologia viesse a ser absorvida, né? Então ele determinava, o Brasil, pelo texto do acordo, concordava em assinar acordos com outros países com os mesmos dispositivos daquele acordo. Então, digamos, se países que detivessem a tecnologia de lançamento, né? Então, por exemplo, se tivesse um acordo para a utilização da base de Alcântara com a Rússia, por exemplo, teria que haver um acordo igual àquele, com todas as restrições, né? E havia outras restrições menores, né? Mas essas eram as principais. Algo que eu não tenho certeza absoluta, mas examinando a tramitação do projeto na Câmara dos Deputados, se pode ver que ele foi examinado pela Comissão de Constituição e Justiça e pela Comissão de Ciência e Tecnologia, mas não foi examinado pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. O que é estranho, porque um acordo internacional para um tema desta natureza, né, com tais limitações à soberania, né, teria que ser examinado pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. O parecer do deputado Valdir Pires, à época, que também se agregou ao parecer do deputado Milton Temer, é um parecer extenso, que examina cada artigo do acordo e propõe uma série de emendas, ou emendas supressivas, ou emendas para acrescentar ao texto, né? Então, por exemplo, em certos trechos do acordo que dizia que, por exemplo, só os Estados Unidos podiam, digamos, controlar o acesso a certas áreas da base de Alcântara, então colocava-se aí na emenda proposta pelo deputado Valdir Pires que as autoridades brasileiras também participariam desse processo, em geral, para corrigir essa unilateralidade, né? Esse desequilíbrio, né? E essa até controle de parte do território nacional por uma entidade estrangeira. Porque ao determinar que numa parte da base de Alcântara não poderiam entrar brasileiros, por exemplo, né? Excluía da soberania brasileira aquela parte do território. Havia um comentário. Se na NASA fosse impedida a entrada de norte-americanos em determinadas dependências, mediante um acordo com um terceiro país. Pois é. Uma loucura. Enfim, então, algo interessante,
que na época se discutia a questão do escudo de mísseis. Como as autoridades brasileiras não podiam inspecionar os containers que chegavam lá, não se sabia que tipo de satélite era que iria ser lançado. Se seria um satélite civil ou militar e assim por diante. Então, nas emendas propostas no relatório do deputado Valdir Pires, essas questões são corrigidas, né? Uhum. Então, esse é um tema muito importante que merece um acompanhamento próximo, né, da opinião pública e mesmo dos integrantes do Congresso Nacional hoje em dia. De toda forma, causa uma certa surpresa verificar que um acordo que estava, digamos, adormecido nas gavetas da Câmara dos Deputados durante tantos anos, subitamente ele é ressuscitado e aprovado por uma comissão, pela coordenação das comissões permanentes, em um dia. Em um dia. E é mandado ao plenário. Praticamente sem nenhuma divulgação. Sem nenhuma divulgação, não. Isso foi Nós conseguimos totalmente descobrir isso através do interesse de especialistas brasileiros, um sentimento patriótico, que estavam atentos. Pois é, uma mera circunstância fortuita permitiu descobrir isso, né? Saber que tinha sido ressuscitado e já tinha sido mandado ao plenário, né? Eu não tenho informações mais detalhadas sobre por que ele foi ressuscitado. Uhum. Quem ressuscitou Lázaro? Né? Só que aí nós temos perguntar não ofende ninguém, né, embaixador? Essa ressurreição desse acordo que estava adormecido nas gavetas da Câmara, ela coincidentemente ocorre logo após a passagem pelo Brasil do vice-presidente norte-americano John Biden. Não sei se terá nenhuma relação direta, mas, digamos, como estão em tratamento vários acordos entre os dois países, supostamente pode ser que esse acordo... É possível, muito possível que esse tema tenha sido levantado, mas eu não tenho nenhuma informação. Mas a possibilidade é razoável, né? É um tema importante para os Estados Unidos, né? Ele depende de como vier a ser aprovado, né? Se com o relatório original do deputado Valdir Pires ou não. Será o texto original que vai ser aprovado? Será o relatório que vai ser aprovado? Haverá um novo relatório, né? Então isso é algo muito importante, né? Acompanhar de perto esse tema, né? Agora é interessante notar, através dos anos, o que ocorreu com o Brasil, Índia e China. E Coreia também, né? Que o Brasil tinha um programa espacial mais avançado do que esses países. E hoje em dia, como nós sabemos, né, a China envia astronautas ao espaço. Né? É a quinta e assim edição por diante, né? chinesa. Ontem foi divulgado um filme muito importante, uma cosmonauta chinesa dando uma aula de física e química do espaço. Para um público pela internet, ao vivo, e as crianças do ensino primário chinês faziam perguntas ao vivo para ela lá no espaço sobre o funcionamento daquelas operações de física e química sem gravidade. Pois é. Quer dizer, um altíssimo... o detalhe é que a China era muito mais atrasada que o Brasil há 40 anos atrás. Então, o que ocorre, naturalmente, essa é uma área extremamente importante, né? Então, o que ocorre é que, tendo o Brasil a melhor localização para o lançamento de veículos espaciais, né? Mas, ao mesmo tempo, se formos observar o orçamento dedicado ao programa, vamos ver que ele foi, durante muito tempo, muito, digamos, restrito. O que, naturalmente... Essa área é uma área muito competitiva, inclusive comercialmente, o que agrada, naturalmente, muito aos competidores. Né? E, ao mesmo tempo, mantém o Brasil numa situação de inferioridade nessa área. Sem contar os outros acordos que foram assinados nocivos à soberania nacional. Né? Enfim, mas... então, para os outros países, não é importante se o Brasil tem um programa de lançamento espacial. É importante que o programa não tenha recursos.
Não é? Deixa ter o programa. Porque tem um programa, porque assim, para efeito público é algo interessante, há uma base, tudo, mas nada ocorre. O que ocorre é com enorme dificuldade, com esforço dos técnicos e cientistas, no caso da aeronáutica, né? Enorme esforço, né? E, ao mesmo tempo, não há progresso nessa área, né? Você pode imaginar, é fácil comparar, seria interessante comparar as dotações que foram dedicadas aos programas chaves do Brasil, na área, inclusive, de tecnologia da informação. Só o que houve foi o grande esforço da Secretaria Especial de Informática, que fez e que sofreu uma oposição enorme externa, até que foi, digamos, suas atividades foram encerradas no governo Collor, né? É verdade. Não é verdade? E, enfim, então, observar os volumes de recursos dedicados a esse tipo de programa e examinar, por exemplo, o perdão da dívida de agricultores. Né? São volumes extraordinários. Perdão de dívida. Né? Não é verdade? É. Ou os recursos destinados ao pagamento de juros da dívida pública, né? Ou recursos destinados a outros fins, digamos, aparentemente mais interessantes. Nós estamos aqui diante de um fato assustador, porque um acordo como do uso, né, entre Brasil e Estados Unidos, do uso da base de Alcântara, algo extremamente importante, decisivo em escala internacional. Primeiro, assusta pelo fato de não ter divulgação nenhuma. Os debates não foram feitos. Como é que algo dessa natureza não merece, digamos, a maior divulgação? Transparência. Já que é uma palavra que está na moda. Né? Esse é o primeiro problema. Segundo, resta saber se os interesses nacionais que o deputado Valdir Pires se encarregou de, no seu relatório, preservar e defender, estarão realmente assegurados. Assegurados, né? Bom, acho que tem uma informação nova aqui sobre esse fato. Pode ser que nós tenhamos a possibilidade. Vamos ver. Bom, o projeto legislativo, cujo texto é resultado da emenda do deputado Valdir Pires, é esse que será votado. O parecer da CCJ perdeu a validade, o deputado lavrou que não é mais deputado. Bom, ele não é mais deputado. O último parecer. O parecer que caberia à CCJ será dado na plenária. Aqui que está o problema, porque pode ser alterado. E o porquê dessa urgência? Por que a urgência? A estranha urgência. Esse é o problema. Esse aqui, Então, quer dizer, a nossa preocupação aqui, confirmada agora, que se o parecer que for a plenário for do deputado Valdir Pires, tudo bem, mas se ele for alterado em plenário, os interesses nacionais vão para o beleléu, pelo menos nesse acordo aqui que estão falando. Bom, motivo de preocupação nós temos. Certamente, né? Ficou registrado aqui pelo programa Contra a Corrente e nos resta então agradecer a atenção de todos vocês e a presença do embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, que veio nos esclarecer sobre a importância decisiva desse acordo e como a sociedade precisa estar atenta para que o Brasil não saia perdendo uma vez mais nesse quesito, já que está perdendo a corrida. Na corrida espacial, ele está ficando cada vez mais para trás. É verdade. Suas últimas palavras. Tá ótimo. Não, só para agradecer mais uma vez o convite aqui da TV Comunitária, né? Sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado ao senhor, muito obrigado a vocês de casa que nos acompanharam. Continue com a nossa programação aqui no canal 8. Até o próximo Contra a Corrente. Tchau.